A sua vida não é ruim, o seu mindset que é. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Nesse vídeo eu vou te ensinar o porquê os resultados que você tem é diretamente ligado com a forma que você pensa, o seu mindset. Também vou te explicar como mudar a forma que você pensa, como mudar o seu mindset e, consequentemente, mudar a sua vida. Então, se você está pronto para uma mudança, se você está preparada para fazer uma diferença na sua vida, assista esse vídeo até o final, eu te garanto que você não vai se arrepender. E se você é nova ou novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Amanda Marques e nesse canal eu te ensino como se tornar a sua melhor versão através do desenvolvimento pessoal. Então vamos pro vídeo. E antes de destrinchar o conteúdo desse vídeo, eu quero te explicar o que é mindset. Diferente do que muitas pessoas acham e do que até eu achava há pouco tempo, mindset não é a tradução de mentalidade para o português. Mindset é basicamente uma configuração mental, uma programação mental. E essa programação mental é constituída pelo que você acredita, suas crenças, pelas suas ideologias, pontos de vista, opiniões, o lugar que você foi criado, seus pais, parentes. Tudo isso, toda a sua criação, tudo que você acredita, todas as ideias que você defende constituem esse programa, esse mindset. E por que o mindset é tão importante como todo mundo fala? Porque o seu mindset é o filtro da sua vida. Vou usar um exemplo para vocês. Imagina um óculos, imagina que você colocou um óculos rosa. Quando você não coloca esse óculos rosa, você não começa a enxergar as cores, tudo mais nessa tonalidade rosa. O seu mundo não fica rosa naquele momento? Então, é justamente isso que o mindset faz na sua vida. Ele define a forma que você interpreta as situações da sua vida e a forma que você lida com ela. E, consequentemente, a forma que você lida, que você age sobre a sua vida, definem os seus resultados. É por isso que o mindset é tão importante. Porque ele é o filtro da sua vida. Tudo que você acredita, tudo que você defende, toda ideia que é uma verdade para você, cria a sua realidade. Por exemplo, se eu, Amanda Marques, acredito que a maioria das pessoas, que todo mundo deveria casar, que todo mundo deveria ter um relacionamento monogâmico, é muito difícil eu, que fui criada com essa mentalidade, entrar ou aceitar a ideia de ter um relacionamento aberto, por exemplo. Isso bate muito de frente com o que eu acredito, que é você ter uma pessoa, você construir algo com ela, você ter uma fundação com aquela pessoa, construir uma família e aquela pessoa basicamente ser leal a mim e eu ser leal a ela, porque pra mim esse é o sentido do que é um relacionamento. Então, quando eu cogito a ideia de ter um relacionamento aberto, ou até de conversar com alguém que tem um relacionamento aberto, dificilmente eu vou entender e vou compreender o ponto de vista dessa pessoa. Por quê? Porque a crença que eu tenho é que as pessoas deveriam ter um relacionamento monogâmico e que as pessoas deveriam ter um relacionamento fechado. Então, a forma que eu acredito, que eu penso como a vida deveria ser, consequentemente controlam as minhas atitudes, controlam as minhas ações. Então, o resultado disso vai ser que eu vou ter uma família, que eu vou construir um relacionamento, que eu vou me casar com alguém, que eu vou ser leal a essa pessoa, porque o relacionamento é fechado. E, gente, antes de me criticarem aqui, tá? Eu não tenho nada contra relacionamento aberto, vocês podem fazer o que quiser da sua vida, isso é só um exemplo. Mas é justamente isso. A crença que você acredita, o que você acredita, dita muito do que você vai viver na sua vida. Então, por exemplo, supomos que eu cresci num lar onde a maioria das pessoas viam a vida por esse lado mais negativo. Pessoas que criticam umas outras, pessoas que estão sempre apontando defeito, pessoas que estão sempre realçando a falta, pessoas que basicamente são negativas naturalmente, que estão sempre reclamando. Se eu nasci nesse ambiente, se eu cresci num ambiente assim, as chances de eu me tornar uma pessoa negativa, uma pessoa que está sempre visando a falta, criticando tudo e todos, é muito alta. Porque nós absorvemos o nosso ambiente. A gente se torna um produto do nosso ambiente. E é por isso que a mudança se torna tão difícil. Porque quando você nasceu, você foi criado, seja lá quais são as suas crenças, supomos que foi para um lado mais negativo, consequentemente você vai enxergar a sua vida como negativa.
Você vai enxergar a sua vida como algo ruim. Você vai focar no que falta. Você vai focar no que não tá bom. Você vai se entregar a esse viés da negatividade. E é por isso que é tão importante a gente configurar, a gente mudar o nosso mindset. A forma que a gente lida com a vida. A forma que a gente interpreta as situações que acontecem na nossa vida. E isso é um poder que mora dentro de você. Não é sobre o que acontece ao lado de fora. Não é sobre como a vida tá caindo, o mundo desabando. Mas sim como você tá interpretando as situações cotidianas, as situações do seu dia a dia. E é por isso que eu tô falando, a sua vida não é ruim. O seu mindset que é. Sabe aquele tipo de pessoa que tá sempre focando no que não tem, no problema, na falta, e quanto mais ela rumina isso dentro dela, mais parece que a vida dela piora? Isso é justamente o que acontece com o seu mindset. E eu não tô aqui, gente, pra falar que você tem que começar a pensar super positivo, que você tem que se tornar o poço da positividade. Porque combinamos, não é assim que funciona. A gente vai ter os nossos lados negativos, só que a negatividade exacerbada é o problema. Assim também como a positividade exacerbada. Quando você só foca no problema, quando você só foca no que não tem, quando você sempre enxerga a vida com esse filtro da negatividade, você não consegue enxergar soluções. Você não consegue, às vezes, enxergar oportunidades de mudança. Por quê? Porque você tá focando, seu filtro tá sempre focando no lado ruim das coisas. Então a ideia que eu quero apresentar para vocês realmente não é sobre você falar agora eu penso positivo, agora eu me amo, agora minha vida é maravilhas. Não é assim. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas como você pode mudar a forma que você lida, a forma que você interpreta as situações da sua vida. Toda situação que a gente passa na nossa vida sempre tem diversos pontos de vista pra gente olhar essas situações, pra olhar essas experiências. E a forma como você interpreta essas experiências dita muito da sua felicidade interna, dita muito do seu bem-estar. Porque, vamos supor, sei lá, eu tô lavando a louça, né? E eu odeio lavar louça é ruim, lavar louça é chato, e tô lá reclamando. Ao mesmo tempo que eu poderia estar ali reclamando, eu também poderia estar avisando que, ok, eu estou lavando a louça porque tem comida em casa. Eu tô me alimentando. E não é só sobre cultivar esse olhar de gratidão, mas é como a gente pode interpretar as situações que acontecem no nosso dia a dia, diariamente, de forma diferente. E eu acho que isso é um poder muito grande que o ser humano tem, essa capacidade de interpretação, essa capacidade de olhar as coisas de uma forma diferente, que podem mudar todo o rumo da sua vida. E eu não brinco quando eu digo isso. Supomos que certa pessoa tem um sonho. Essa pessoa, sei lá, ela tem um sonho de ser influencer. E ela quer muito fazer isso, ela tem vontade. Só que toda vez que ela pensa em, sei lá, gravar um story, gravar um vídeo, postar alguma coisa, ela fica sempre pensando, ai, mas o que vão pensar de mim? Ah, mas se der errado? Ai, mas se não der certo? Ai, mas por que... E se eu fracassar? E se aquilo e aquilo? A pessoa, ela provavelmente só tá pensando dessa forma porque ela foi programada a isso. Ela foi programada a achar talvez que ela não é capaz, que aquilo não é pra ela, que as coisas são muito difíceis, que ela não é boa o suficiente. Então o que acontece? Quando você começa algo já pensando que aquilo vai dar errado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque quando você acha que vai acontecer algo, a forma que você começa a pensar, o seu mindset, a forma que você começa a lidar com as coisas, começa a te levar para um lado negativo, começa a te levar para um lado onde as coisas realmente não dão certo. Então, se eu começo algo já pensando, não vai dar certo, não tá bom, não sou boa o suficiente, não sei o que, não sei o que lá, quando eu for tentar fazer qualquer outra coisa, vou tentar postar um story. Aí eu vou assistir aquele story 50 mil vezes, porque eu sei que não tá bom, eu sei que eu não sou boa o suficiente, eu sei que não vai dar certo, por que as pessoas vão querer me ouvir? Então, vocês conseguem entender como aquele pensamento inicial de, por que eu não sei se vai dar certo, eu acho que não vai dar certo, isso não é bom o suficiente, isso vai refletir em todas as coisas que eu tentar fazer em relação a esse sonho, porque o meu mindset é o filtro no qual eu enxergo as coisas, e eu posso usar eu como exemplo nisso. Quando eu comecei esse canal, eu já falei aqui milhares, centenas de vezes, gente, eu não era boa. Eu podia ter até uma inclinação para falar, né, de comunicação, gostar de conversar, sempre gostei muito, mas eu não abri uma câmera ali e já comecei a falar muito bem e destrinchar as minhas ideias, e para ser sincera com vocês, até hoje é algo que eu tenho que praticar muito.
conseguir formular, conseguir passar o que eu penso de uma forma clara. Porque quando a gente está na nossa cabeça é muito fácil pensar, é muito fácil fazer sentido. Só que quando você coloca para fora é outro processo. E foi um processo que eu demorei para desenvolver. Foi através da prática, foi a insistência. Imagina se eu tivesse começado meu canal no YouTube já pensando, vai dar errado, ninguém vai gostar de mim, meu conteúdo é ruim. Toda a forma que eu ia agir, quando eu ia gravar um vídeo, quando eu ia postar, era isso que eu ia pensar. Porque se eu já comecei essa ideia, se eu já comecei pensando que não ia dar certo, que eu não sou boa, que eu não sou suficiente, eu vou começar a refletir todo esse mindset, todas essas crenças, todos esses pensamentos que eu tenho nisso, nos meus resultados, na forma que eu tô lidando com as coisas. Recentemente eu li um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. Não sei falar o nome dela, mas é Carol alguma coisa, se eu não me engano. Basicamente, ela caracteriza dois tipos de mindset, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é basicamente caracterizado pela ideia que os seus resultados, o seu sucesso, ele é definido diretamente pela sua capacidade, pelas suas habilidades, pela sua inteligência. Ou seja, ou você nasce talentoso e super inteligente, ou você não nasce. Isso define os resultados que você vai ter pro resto da sua vida. E o mindset de crescimento é caracterizado por acreditar que a sua inteligência e suas habilidades são mutáveis. Ou seja, você pode aprender, você pode melhorar. A inteligência que você nasce, né, o seu QI ou as suas habilidades desde criança, as suas inclinações que você nasce, elas não definem para o resto da vida os resultados que você vai ter. Por exemplo, eu acreditava que desenhar, que habilidades artísticas era só para quem nascia com aquilo. Ou você nasce sabendo desenhar e tipo super habilidoso nisso, ou você não serve para isso, não é para você. Até que eu comecei a perceber que desenhar, na verdade, é uma técnica, é uma habilidade, é algo que você desenvolve com o tempo. Assim como várias habilidades, várias características. Como eu mencionei, quando eu comecei o YouTube, eu não era tão boa assim. Eu não sabia comunicar de forma tão clara, de uma forma tão objetiva. Eu simplesmente desenvolvi isso através de prática e esforço. A gente precisa começar a se expor ao que a gente quer desenvolver na nossa vida. Por exemplo, se você assiste esse vídeo, parabéns! Isso mostra que você é uma pessoa que quer melhorar, uma pessoa que quer desenvolver, uma pessoa que quer mudar. Então esses dois mindsets apresentados no livro definem muito do sucesso das pessoas. Porque a maioria das pessoas, elas tendem a lidar com o fracasso, a quando as coisas não dão certo, a quando as coisas não vão bem, com uma forma muito negativa de encarar a vida. Então é aquela coisa, fracassei nisso, tirei uma nota ruim na prova, sou burra, não sou inteligente, não sou boa o bastante. Agora a pessoa que tem um mindset de crescimento, que foi lá, tirou uma nota na prova mais ou menos, mediana, não foi tão bom assim, ou fracassou em alguma coisa, essa pessoa, ela entende que, ok, eu tive esse resultado aqui agora, então o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para aprender mais? O que eu posso fazer para não errar da mesma forma que eu errei nessa primeira coisa que eu tentei? Esse é o mindset de crescimento. E o mindset fixo, ele te limita muito. Porque você acha que você não é bom. Você errou, eu não sou bom. Eu errei, então não sou bom o suficiente. Isso não é pra mim. E aí você acaba deixando de lado várias coisas na qual você podia ficar bom. Na qual várias coisas você podia desenvolver simplesmente porque você se rotulou, você se definiu como um fracassado por causa de uma experiência que não foi boa. No mindset fixo, você não se dá a chance de tentar. Você não se dá a chance de fazer diferente. Porque você se prende a essa ideia de que, eu sou assim, ponto final. O mindset fixo é basicamente rígido, é uma rigidez com si mesmo. E o que mais me deixou chocada nesse livro é que eu comecei a perceber que boa parte da minha vida eu passei adotando o mindset fixo. Essa coisa de não sou boa, essa coisa de nada dá certo pra mim, nada tá bom. E como eu falei, gente, o mindset de crescimento não é aquela pessoa que só pensa positivo e é mil maravilhas. Não. Ela só entendeu que se você quer desenvolver algo, você precisa de prática e esforço. Assim como qualquer coisa na vida. Isso aqui não é novidade pra ninguém. O problema é que muitas pessoas, muitas vezes não vão atrás dos seus sonhos, não melhoram, não tentam crescer, ou quando tentam desistir, simplesmente porque elas acreditam que aquilo é aquilo e ponto final, não é pra elas, e elas não são boas, e é isso. Elas mesmas se rotulam.
Então, entende? O mindset que você tem, ele vai definir muito dos resultados que você vai desenvolver ao longo da vida. E se você desenvolver uma atitude mais positiva sobre a vida, se você começar a enxergar as coisas ao seu redor, as experiências, as vivências que você passa diariamente no seu cotidiano de uma forma diferente, consequentemente você vai lidar e agir com isso de uma forma diferente. Você vai tomar atitudes diferentes. E tomando atitudes diferentes, você vai ter resultados diferentes. Como, por exemplo, uma coisa que eu achei fantástica esses dias é que eu descobri que a forma que você pensa mentalmente sobre uma atividade define muito como você vai lidar com essa atividade. Por exemplo, sabe quando você quer começar um hábito novo e aí no começo você tá super empolgado, mas aí depois assim, depois de umas 2 semanas, um mês ali, você já cai naquela rotina e já fica um hábito chato. E aí você pensa, vamos supor que você quer introduzir o hábito de ir na academia. Aí no começo você tá super animado, né? Você tá indo na academia, você tá ali sendo constante, tudo bem. Aí chegou um mês, virou rotina, aí você já começa a achar chato. Você não tá vendo um resultado imediato, aí você pensa, academia. Aí chega a hora de ir na academia e você pensa, vou ter que ir pra academia. Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Você vai sentir uma resistência tão grande com aquela coisa, porque a forma que você tá encarando mentalmente, você tá enxergando aquela atividade, é como se fosse um peso. É como se fosse algo difícil. Estudar é muito chato. Quando gravar vídeo virou rotina pra mim, eu gravava vídeo meio tipo, vou ter que gravar vídeo. Sendo que é algo que eu sempre curti. Sendo que é algo que eu sempre gostei muito. Então vocês conseguem entender como que o nosso mindset, a mente humana, ela tá sempre focando mais no lado negativo das coisas? E que se a gente não tomar controle sobre isso, e se a gente não ter autoconsciência, que autoconsciência inclusive é um tema que eu falo muito com os meus alunos dentro do DMV, do Despertando a Sua Melhor Versão, onde eu te passo um passo a passo completo em como se tornar a sua melhor versão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que o DMV pra você, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vocês conseguem entender que a forma que você enxerga uma atividade dita muito a forma que você lida com ela. E se eu olho, sei lá, academia, atividades que são boas pra mim, sempre com essa coisa, estudar, fazer isso. Se eu sempre olho com esse peso, obviamente eu vou sentir resistência pra agir. E quando eu sinto essa resistência pra agir sobre algo, provavelmente eu vou procrastinar, provavelmente eu vou desistir, provavelmente eu vou deixar pra lá. Então imagina agora ao contrário. Imagina que ao invés de eu lidar com a academia, ter que ir pra academia, eu lidasse assim, ok, não estou muito afim de ir pra academia hoje, mas vou lá, vou fazer, 30 minutos de esteira, vou fazer 30 minutos de um cardio, vou fazer 30 minutos do exercício, algo básico. Porque os dias que a gente está desmotivado, os dias que a gente não quer lidar com certas coisas, não é porque a gente tem que deixar pra lá, ou que a gente tem que se forçar a fazer, mas a gente tem que adaptar a atividade de uma forma que fique mais fácil, mais leve. Então olha que incrível, o mindset, né? A forma que eu estou lidando com aquela situação, a forma que eu estou enxergando a atividade, define a forma que eu vou agir. E se eu estou lidando com isso, com essas atividades que eu preciso fazer como um peso, como algo negativo, obviamente eu vou sentir resistência nessa atividade. Então o segredo aqui é sempre você mudar a forma que você interpreta, a forma que você lida com as coisas. E esse é seu maior poder, porque realmente a gente não tem controle sobre o que acontece ao nosso redor, a gente não tem controle da maioria das coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente sempre tem controle da forma que a gente interpreta e lida com essas situações. Esse é o nosso maior poder. E a sua felicidade, o seu bem-estar está diretamente ligado com a forma que você está interpretando a vida, com a percepção que você tem sobre a sua vida. Isso é muito incrível, porque se você consegue tomar esse poder de volta, né, esse poder que está dentro da gente, de lidar com as situações, de tentar enxergar as coisas de uma forma diferente, consequentemente a gente vai agir de formas diferentes. Isso, consequentemente, vai trazer resultados diferentes para nossa vida. Então, se você quer fazer uma mudança, se você quer mudar o seu mindset, né, a forma que você lida, a forma que você enxerga a sua vida, eu vou te passar 3 coisas, um protocolo de 3 passos muito importantes para você começar a cultivar essa nova forma de pensar, você cultivar essa nova forma de lidar com a vida. O primeiro passo é: foque
no que você quer e não no que você não quer. A maioria das pessoas, elas não sabem o que elas querem. E quando elas sabem, é de uma forma muito superficial. Mas elas sabem muito bem o que elas não querem. Você chega pra alguém e pergunta assim, o que você quer da sua vida? Às vezes a pessoa não sabe te responder. Ela fica, eu quero ser rica, eu quero viajar, eu quero... Sabe, coisas básicas que todo ser humano quer. Mas aí você, tipo assim, tenta tirar mais dela, né? Tipo, não, mas ok, se você quer ser rica, quanto você quer ter? Quais são os seus objetivos, suas metas? Às vezes a pessoa também não sabe te responder. Aqui ela fala, eu quero o suficiente pra não passar a dificuldade. Eu quero o suficiente pra não ter que ficar pagando conta. Eu quero o suficiente pra não ficar em dívida. A pessoa, ela não sabe o que ela quer, mas ela sabe exatamente o que ela não quer. Ela não quer dívidas, ela não quer passar perrengue, ela não quer ficar apertada de dinheiro. E isso são coisas óbvias. Só que se você tá sempre focando no que você não quer passar, sabe aquela pessoa que ela simplesmente só fala, eu só quero isso e todos os meus problemas vão estar resolvidos. E nunca é bem assim. Por mais que a pessoa tenha aquilo, os problemas delas não se resolvem, é exatamente aí que mora o problema. Você não saber o que você quer e saber muito bem o que você não quer. Aí você pergunta, eu não quero ser traída. Eu não quero ter dívidas, eu não quero passar perrengue, eu não quero passar dificuldade, eu não quero ter ansiedade, eu não quero ser pobre, eu não quero aquilo, eu não quero isso. E basicamente o que essa pessoa vive é o que ela não quer. Então, pensa comigo, se você quer um resultado diferente, se você quer coisas diferentes na sua vida, não faz sentido muito mais começar a focar em soluções, a focar no que você deseja, a ser mais específico com o que você quer, porque como eu já mencionei em diversos vídeos aqui no canal, o que você foca cresce. E se você tá sempre focando na falta, no problema, no que não tá bom, no que tá ruim, no que é insuficiente, você vai atrair. E quando eu falo atrair, não é algo místico que você vai começar a sugar coisas para sua vida, não. Mas a forma que você está enxergando a vida aqui dentro é a forma que você vai lidar e refletir no seu comportamento lá fora, na sua forma de lidar com a vida. Então, se eu estou sempre focando no problema, eu não tenho tempo para achar soluções. Então, comece a focar no que você quer, no que você quer criar, no que você quer ter, e não na falta disso, não no que você não quer experienciar. Toda vez que você se pegar focando no que você não deseja criar para sua vida, para e pensa, é isso que eu quero continuar criando para mim? É para isso que eu quero que meu foco vá? Porque a gente tem essa impressão de achar que quanto mais a gente foca no problema, mais a gente vai resolver ele, né? Só que isso não é verdade. Quanto mais você foca no problema, mais você limita a sua visão e a sua capacidade de enxergar a solução. Segundo passo extremamente importante para você mudar o seu mindset, para você mudar a forma que você lida com a sua vida, o seu ambiente. E eu sei, a gente não pode controlar várias coisas no nosso ambiente, muitas vezes a gente não pode controlar onde a gente mora, com quem a gente mora, a situação financeira, eu sei. Mas o que eu quero trazer aqui para você é o seu ambiente, no que você consome, no que você escuta, no que você passa a maior parte do seu tempo fazendo. Porque, olha que incrível, gente, isso aqui pra mim é sensacional. A música que você escuta, ela tem um poder muito grande sobre você. E a gente não sabe disso, a maioria das pessoas não sabem. Então, muitas vezes, nós vamos escutar músicas negativas, a gente vai escutar músicas depreciativas sobre mulher, relacionamento, e achar que isso é normal. Só por causa da batida que a gente escuta. E tudo isso que a gente consome, consequentemente, programa o nosso mindset. Se eu tô sempre escutando música que fala de traição, de corno, de dar chifre nos outros e que a pessoa é traída, o que vocês acham que eu vou começar a formar o meu mindset sobre relacionamento? Quais são as ideias, quais são as crenças que eu vou começar a ter sobre homem, sobre relacionamento? Negativo. Porque se eu tô escutando sempre esse tipo de música, com esse tipo de letra, é óbvio que isso aqui fica armazenado na minha cabeça. Se eu tô sempre vendo reel, scrolling, passando ali e só consumindo conteúdo inútil, qual é o conteúdo que eu vou ter além disso? Conteúdo porcaria?
Que conteúdo eu vou conseguir repassar? Como que eu vou conseguir assimilar ideias de uma forma melhor? Como que eu vou conseguir ver outros pontos de vista? Enxergar a vida de uma forma diferente? Se a única coisa que eu consumo é coisa lixo. Então, beleza, você não pode mudar seu ambiente, você não pode mudar as pessoas que estão ao seu redor nesse momento. Mas comece a avaliar o que você tem controle. Os seus amigos você tem controle. Ai, amiga, Amanda, mas eu tenho muita dó de afastar dessa pessoa, ela fala mal de mim, ela me critica, mas ela é legal. Oi? As pessoas com quem você anda, as pessoas com quem você compartilha o seu tempo, moldam quem você é. Então comece a ver qual é a programação, qual que é o mindset que eu quero ter sobre a vida e como que eu posso me cercar disso. Quais são os vídeos que eu posso consumir, qual que é o conteúdo, quais são as pessoas que eu posso seguir que falam sobre isso, quais são as músicas que eu posso escutar que tem uma vibração mais elevada. Comecem a refletir nisso. E a última dica, e não menos importante, comecem a refletir na vida de vocês. Comece a se questionar o porquê que eu penso da forma que eu penso. Quando vocês se pegarem nesse viés negativo de reclamar, de se inferiorizar e se sentir mal, comecem a refletir. Por que eu tô pensando assim? Como eu posso melhorar? Como eu posso fazer diferente? O seu poder mora no questionamento, na reflexão. Nem tudo que você acredita é real e eu posso garantir que a maioria das coisas que você acredita muitas vezes não te servem e não vão te programar para o sucesso, não vão te levar para onde você deseja. Então reflita, faça perguntas, não aceite tudo passivamente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. E se esse vídeo te ajudou, eu te convido a compartilhar ele com outras pessoas para que elas também possam te ajudar. E eu te vejo no próximo vídeo.